nesse segundo semestre. E o tema que nós vamos tratar nesses próximos dias é passos de fé. Porque nós precisamos entender qual é o caminho que nós temos que percorrer para alcançarmos o que Deus tem preparado para nós. Há promessas de Deus destinadas a cada um de nós. Há bênçãos que o Senhor determinou, decretou sobre a sua vida, sobre a sua casa. Há sonhos que o Senhor planta no teu coração, que Ele coloca porque Ele quer realizar. E às vezes nós não sabemos como isso pode acontecer. Às vezes nós não imaginamos de que maneira a bênção de Deus vai nos alcançar. E eu questionava isso diante de Deus. Eu falava isso com o Senhor, da importância de nós compreendermos, de nós sabermos quais são os passos que nós temos que dar. Porque às vezes nós achamos que a fé, eu vou explicar hoje, é algo que é uma força que nós temos, é algo que eu tenho, que você tem, assim, que é demonstrado através de uma coragem, de uma vida dinâmica. Muitas vezes não. Muitas vezes não. E nós precisamos entender. Porque se você tem um sonho, acredite, muitos dos sonhos que você tem, eles não são seus. Foi Deus quem plantou no teu coração. Tem coisas que nós, se não fosse Deus e a fé, nós não teríamos capacidade de sonhar ou de desejar. E você precisa entender então, qual é o caminho que você vai percorrer com Deus, para tomar posse, nesse próximo semestre, daquilo que Deus tem para você. Tem coisas especiais da parte de Deus para a sua vida, você crê nisso? Eu ouso dizer pelo Espírito Santo de Deus, que tem portas que já estão abertas pelo Senhor há muito tempo, e talvez você não esteja percebendo que a porta está aberta. Tem coisas que Deus já entregou nas suas mãos e você não sabe como agir, como fazer. Então nós vamos entender isso espiritualmente nesses próximos dias. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, o Senhor diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu sei que o Senhor é quem dirige os nossos passos. Eu sei, Deus, que nas tuas mãos uma pequena semente pode virar algo surpreendente. Porque assim nós encontramos na tua palavra. Assim é narrado na multiplicação dos pães, dos peixes. O Senhor, com muito pouco, alimentou multidões. O Senhor, em lugares áridos, lugares sem esperança, o Senhor trouxe de volta a vida, a alegria, o sorriso. Todas as vezes que alguém se deparou contigo, Pai, a fé produziu um milagre. Nos ensina a dar esses passos de fé. Nos ensina a vivermos por fé. Nos ensina a darmos esses passos, Senhor, para alcançarmos também o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minha preciosa família espiritual, eu quero começar falando com você como é interessante, e nós encontramos sempre isso na Bíblia, como o Senhor, através da fé, produziu inúmeros milagres na vida de muitas pessoas, e a Bíblia fala muitas vezes multidões, como o pastor Rogério disse aqui, que o seguiam, eram contemplados com bênçãos, com vitórias, com curas, com milagres extraordinários. E sempre que a gente vê um milagre, o milagre é acompanhado por uma ação, por uma atitude de fé. Sempre que nós nos deparamos, quando você vê Jesus, às vezes com
uma situação ali que alguém toca na veste dele e ele diz: olha, alguém me tocou. E aquela pessoa sai com a cura, sai com a bênção, sai com o milagre. Um homem que o incomoda no meio da multidão, dizendo: olha, você pode ir à minha casa, minha filha está perecendo. E ele larga tudo, vai e o milagre acontece. Sempre nós nos deparamos com histórias de necessidades das pessoas, e é interessante que Jesus está sempre interessado em suprir a demanda do povo que o procurou. Eu quero te dizer que conosco não é diferente. A sua necessidade não é diferente da necessidade da mulher do fluxo de sangue. A tua necessidade não é diferente da necessidade da filha de Jairo. A tua necessidade não é diferente de nenhuma outra necessidade que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós estamos apenas vivendo uma outra época, um outro momento, onde o Cristo não está corporalmente, fisicamente, mas está espiritualmente em nós. Hoje nós não contemplamos mais Ele visualmente, andando na carne, mas hoje Ele habita dentro de cada um de nós. Então, eu quero te dizer hoje que o cenário para o milagre continua sendo o mesmo. O Deus que operou no passado, que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, é Ele que habita em cada um de nós. E nós temos que ter esta certeza e esta convicção. E somente a fé, ela pode tirar uma pessoa da inércia e da zona de conforto. Todos nós, na nossa essência, se nós não formos movidos pela fé, se algo não nos impulsionar, nós não nos movemos. Se alguma coisa não nos estimular, nós não nos movimentamos. Porque nós somos seres que queremos o máximo de conforto possível e o mínimo de esforço necessário. A grande maioria de nós não temos muitas vontades de fazer grandes coisas na vida, nós queremos apenas uma necessidade suprida, queremos viver, queremos nos alimentar, nos manter e seguir a nossa vida. Se não é a fé, se não é o Senhor nos atingir através da fé e nos impulsionar a sonharmos, nós não temos sonhos e não saímos da nossa zona de conforto. Eu quero dizer para você que a maioria dos projetos e dos sonhos que nascem no nosso coração, eles nascem por intermédio da fé. Então, isso é importante você entender. Se eu quero alcançar um objetivo, se eu quero alcançar uma bênção, se eu quero uma necessidade suprida, se eu quero uma vitória do Senhor na minha vida, eu preciso me envolver com a fé. Porque a fé vai produzir em mim, e alguns dizem que a fé é uma loucura, e a Bíblia chama de bendita loucura. A fé coloca em nós um desejo, coloca em nós um sentimento de sonharmos além da nossa capacidade humana. Humanamente falando, nós somos inteiramente limitados. Então, um ser espiritual, eu não estou dizendo de uma pessoa que não tem Deus e que tem sonhos cuja ambição é crescer na vida, a ambição é ter sucesso, porque isso aí todos querem, fama, notoriedade, etc, etc, etc. Eu estou dizendo de coisas que Deus coloca no nosso coração, sonhos e projetos que sim, vão beneficiar a nossa vida, mas que vai reverberar para o reino, vai virar testemunho. A tua bênção, a tua vitória precisa virar testemunho. Sabe, a mudança da tua sorte, a tua mudança de vida, ela não ocorre simplesmente para que Deus te dê um bem-estar. Ela acontece para que isso vire um testemunho público, para que todos saibam, para que todos entendam, para que todos compreendam que foi a poderosa mão de Deus que fez isso por você. Então, Deus tem coisas extraordinárias para manifestar nas nossas vidas. E a fé, ela vai confrontar você com a sua zona de conforto. A fé vai confrontar você, desculpe a expressão que eu vou usar, para você sair da mediocridade. A fé vai confrontar você para você sair da inércia. A fé vai confrontar você para você se movimentar e alcançar a sua liberdade. A Bíblia narra que havia um povo que não nasceu escravo, nasceu livre, mas que estava
vivendo como escravos numa terra que outrora tiveram honra, que era o povo de Deus, vivendo, no Egito. Eles estavam vivendo como, eles não nasceram escravos, eles nasceram homens livres. Eles eram filhos de Abraão, mas aquele povo se tornou escravo. Por meio da fé, Deus impulsiona uma multidão de 3 milhões de pessoas a acreditarem que era possível novamente viver a tão sonhada liberdade. A fé fez isso por eles. Quando o povo de Deus saía para os grandes embates, para as grandes guerras, para as grandes batalhas, eles consultavam o profeta, eles consultavam o Senhor, e o Senhor dizia: vá, porque eu vou lhes dar a vitória. E eles iam para a guerra. Ou seja, a fé impulsionava aquelas pessoas. Agora, o que é a fé? Porque às vezes parece que a fé é algo místico. A fé parece que é algo assim que algumas pessoas demonstram quando gritam muito, quando tem uma atitude, uau! E aí parece que aquilo é fé. Eu quero hoje te mostrar, nesse primeiro passo que nós vamos dar, nesses passos de fé, eu quero te mostrar que a fé não é nada místico. A fé não é sentirmos um arrepio forte. A fé não é uma coisa que você tenha mais do que o outro, porque todos nós temos a mesma medida de fé. Não existe essa história, deixa eu explicar isso aqui, de que alguém tem uma fé maior do que a outra. No Antigo Testamento nós encontramos isso, porque Jesus ainda não havia morrido, o Espírito Santo ainda não habitava corporalmente nas pessoas, o Espírito Santo ia e voltava. Por isso as pessoas que Jesus fala: olha, nunca vi uma fé como essa, grande é a tua fé, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. Quando Jesus morre, ressuscita, o Espírito Santo em Pentecostes vem, nós recebemos do Senhor, todos nós, a mesma medida de fé. Então, o que difere? Qual é a diferença? Porque às vezes a gente percebe que tem gente que parece que acredita mais do que o outro, parece que tem gente que tem mais fé do que o outro. E às vezes tem gente que diz assim: isso na minha vida eu não tenho fé nem para orar, eu não consigo orar, hoje eu vou te explicar uma coisa. O primeiro passo que nós precisamos entender, que a fé, ela é confiança. Diga, a fé é confiança. A fé não é nada místico, a fé não vai produzir em você um arrepio, a fé não vai fazer de você um homem, um super-homem, uma super-mulher, que todo mundo vai olhar e vai dizer: uau, esse homem tem uma fé admirável. A fé, na verdade, ela é, o primeiro passo para você entender, a fé é confiança. Diga, confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus e naquilo que Ele nos fala. Paulo aos Hebreus escreve assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, o que é a fé? A fé é confiança. Às vezes nós estamos até tímidos e hesitantes em alguma situação, aí você fala assim: bispo, sabe, eu não consigo nem acreditar que isso vai acontecer. A gente acha que a fé é um ato de bravura. Não, porque a pessoa que tem fé vai lá e faz e acontece. Porque a gente vê Davi, que num ato de bravura, de fé, ele enfrenta Golias. Mas nem sempre um ato de fé vem acompanhado de um ato de bravura. Nem sempre uma atitude de fé é demonstrada, sabe, com a nossa bravura, com a nossa força. Não. Muitas vezes uma atitude de fé, ela é demonstrada quando nós fechamos os nossos olhos, ou às vezes não temos nem força na carne para orar, mas nós apenas confiamos e entregamos tudo nas mãos de Deus. Nós demonstramos a nossa fé quando nós confiamos e muitas vezes nós caímos de joelhos aos pés do Senhor e abrimos o nosso coração diante dEle. Porque talvez você esteja aqui e você está entrando nesse segundo semestre e você pensa assim: bispo, eu estou cansado. Sabe, às vezes eu acho que
me falta fé para alcançar os meus objetivos. Às vezes eu não sei, eu não sou aquela pessoa assim, sabe, muito forte de oração, que ora. Eu não sou essa pessoa. Então eu acho que é por isso que Deus não me honra, eu acho que é por isso que as coisas não acontecem, porque nós aprendemos durante muitos anos na obra de Deus, que nós temos que orar, e que nós temos que clamar e gritar, mas muitas vezes nós não temos nem força para orar. Muitas vezes nós não temos nem resistência para resistir o que se levantou contra nós. Isso não significa que nós não vamos orar, isso não significa que você não tenha que orar, mas às vezes há momentos na vida que nós não temos forças para nos defender. Há momentos na vida que um servo de Deus às vezes está tão cansado, está tão sobrecarregado, que a única coisa que lhe resta é confiar em Deus e se entregar nas mãos do Senhor. E sabe o que eu posso te dizer? Que isso também traz resultado. Como Davi teve resultado ao enfrentar Golias, eu vou te mostrar biblicamente que muitas vezes não é quando você tem força, quando você luta, quando você enfrenta. Muitas vezes a sua fé vai ser demonstrada quando você abaixa a cabeça e quando no meio da tempestade você enfrenta ela aos pés do Senhor, confiando no poder de Deus para mudar a situação que tem se levantado contra a sua vida. Às vezes você não tem força para realizar o teu sonho. Às vezes você tem um projeto e você fala: bispo, eu não tenho apoio de ninguém. Bispo, eu tenho um sonho, ele é muito grande, mas eu precisaria de um dinheiro, eu precisaria de um recurso, mas sabe que lá em casa ninguém acredita em mim. Bispo, às vezes eu tenho o apoio da minha mulher que está ali do meu lado, eu tenho o apoio do meu marido, sabe, coitadinho, que fica ali me incentivando, me motivando, mas eu mesmo, nem eu mais acredito. Às vezes eu me sinto fraco, eu não tenho vontade, porque você acha que para algo acontecer, você tem que ser um super-homem, uma super-mulher. Isso é mentira. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Nós só nos tornamos super quando nós estamos aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Aí sim, a nossa fraqueza se transforma em força. Aí a nossa pequenez se torna em algo muito potente, algo muito grande, quando nós aprendemos a confiar em Deus. E o primeiro passo que eu quero hoje que você entenda na sua vida, que Deus não está te chamando para você ser um super-homem, uma super-mulher. Deus não está chamando você para você gritar e bater no peito: eu vou enfrentar, eu vou lutar, porque talvez não seja nem o seu perfil, porque talvez não seja nem a forma com que você se movimenta na vida, com que você se relaciona com as pessoas. Talvez as pessoas esperam de você uma atitude que você não tem. Talvez as pessoas esperam que você faça o que elas fariam e você não faz. Mas uma coisa que nos separa da bênção, da vitória e do milagre, que é comum em todas as pessoas que eu tenho mapeado na Bíblia Sagrada, é uma coisa só: confiança em Deus. Quando um chefe dos publicanos se humilha perante ao Rei dos Reis, ele demonstra: eu sou muito pequeno, eu não sou ninguém, mas eu estou aqui aos pés desse que é o Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu confio no poder de Jesus. Quando um centurião, um homem que governa 100 homens do governo romano, e ele tem uma hierarquia política grande por ser um centurião, e ele diz: olha, sob o meu comando há 100 homens do governo de Roma, e ele vem diante de Jesus e ele se humilha, ele está demonstrando: eu confio nesse homem. Nem sempre a fé é demonstrada com grito, com força, porque muitas vezes nós não temos força para gritar, não temos força para ficar de pé. Muitas vezes a nossa fé, ela é demonstrada quando nós estamos caídos aos pés de Jesus, apenas suplicando:
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Apenas quando você se curva diante dele e diz: Senhor, eu confio no teu poder. Eu não sei, eu não tenho uma saída. Se esse sonho foi o Senhor que colocou no meu coração, e eu sei que foi, mas parece que esse sonho se tornou um pesadelo, porque quanto mais eu sonho, parece que mais as coisas piores me sobrevêm. Às vezes eu tenho dúvidas se realmente eu mereço, se eu não mereço. Esses são os questionamentos que vêm na nossa mente. Eu não sei se eu sou merecedor. E aí você começa a indagar o seu erro, a sua falha, o seu pecado, que Jesus já te perdoou há 2000 anos, e você já pediu perdão uma vez, ele já te perdoou, mas você pede perdão todo dia. Ele diz: já te perdoei, já foi lançado no mar do esquecimento. Ei, quem te acusa é Satanás, para! Mas você acha que é aquilo, e a gente fica tentando arrumar uma justificativa, porque algo não acontece, porque as portas não se abrem. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje, em nome de Jesus. A nossa fé, muitas vezes, ela não vai vir acompanhada por um gesto de bravura. Ou, quiçá, na maioria das vezes, a nossa fé vai ser demonstrada num ato de humilhação, de rendição, de impotência. Enquanto eu estava mapeando alguns personagens bíblicos para esta nova série de mensagens, eu me deparei com a grandeza de um rei, nobre, mas de coração humilde, chamado rei Josafá. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar um pouco depois, hoje eu não tenho tempo, sobre a história de Josafá. Mas há uma narrativa em 2 de Crônicas, no capítulo 20, versículo 1, que há um conluio dos inimigos para destruírem Josafá e o império que Deus havia lhe colocado nas mãos. Um conluio. E a Bíblia narra isso em 2 de Crônicas 21, dizendo assim: depois disto, os filhos de Moabe, um exército, e os filhos de Amon, 2 exércitos, com alguns dos meunitas, 3 exércitos, fazem um conluio. Todo mundo sabe o que é um conluio aqui? Sabe? Não? Então vou explicar, porque eu falo conluio, um combinado, uma artimanha. Todo mundo sabe o que é uma artimanha? Faz um complô, sabe? Uma junção inimiga contra Josafá. Então vieram alguns, sempre tem alguém que Deus manda, que avisaram Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi, estavam pertinho. Então Josafá, o que ele teve? Medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e como era costume naquela época, quando havia guerra, luto, morte, tristeza, praga, apregoaram um jejum em todo Judá. Deixa eu dizer uma coisa para você: ter fé nem sempre vai ser ausência de medo. Porque a gente pensa que quem tem fé não tem medo. Parece que quem tem fé é destemido e não tem medo. A gente tem medo, sim. O que a gente não deixa é o medo nos dominar. O que você não pode deixar é que o medo tome conta do teu coração. Mas o medo, ele é real, é um sentimento até de proteção. E a Bíblia diz que Josafá, quando ele chegava para ele, falou: Josafá, armaram um esquema, 3 exércitos, está vindo um monte de gente, vão arrebentar com tudo, vão acabar com tudo. Josafá fica com medo. É natural nós termos medo. Nós só precisamos aprender o seguinte: não permita que o medo domine você. Ter fé nem sempre será a ausência do medo. Há momentos que ter medo é a coisa mais normal da vida. Há momentos que você fica meio realmente atemorizado. Senhor, como é que vai ser isso? A gente indaga, a gente questiona, a gente fica tentando arrumar uma resposta. Senhor, com quem que eu posso falar? De que maneira eu posso agir? Agora, ter fé é não deixar que o medo te domine ao ponto de parar você. E nós somos o tempo todo, igreja, tentados pelo medo, sabia? Você é tentado pelo medo
a não seguir nesse projeto que Deus colocou na tua vida? Você é tentado pelo medo a pensar que você não vai conseguir. Você é tentado pelo medo a pensar que em alguma hora você vai perder, vai dar errado. Porque esses são pensamentos recorrentes que o inimigo continuamente lança contra os nossos pensamentos. Nós somos tentados pelo medo, pela dúvida, pelo será. O que Deus quer nessa jornada de fé, independente do medo, independente do que você está atravessando, passando, vivendo, é uma coisa só, é que você confie nele. E eu sempre dou exemplos aqui, às vezes eles parecem que são simples, banais, eu sei que muitos deles até são, mas são experiências que eu trago na minha vida. E recentemente eu estava conversando com uma pessoa que tem uma filhinha de 2 aninhos, e eu disse assim, coloca a sua filhinha na natação. Ela disse, já coloquei. Falei, põe porque é importante, porque os meus filhos desde pequeno eu punha para nadar, eu ensinava a nadar, porque quem tem piscina, ou vai em um clube, é importante que a criança saiba nadar, porque se ela cai na piscina, né, tem tanta coisa ruim que acontece com criança caindo em piscina, então eu desde sempre eu ensinava os meus filhos a nadar. E aí, enquanto eu falava isso, estava estudando, o Espírito me fez recordar de um episódio que aconteceu comigo algumas vezes na minha vida. Quando Lucas era pequeno, quando Ana era pequena e quando Gabriel era pequeno. Eu ficava dentro da piscina e eles vinham para a beira da piscina e eu dizia assim, pula, pula, pula. E naquela época tinha um super-herói que ele dizia assim, ao infinito e além. E o Lucas era garotinho, eu falava, pula, 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 eu gritava, ao infinito e além. Aí ele vinha, eu falava, pula. Ele não sabia nadar, ele era pequenininho. Mas a única coisa que impulsionava ele a dar aquele pulo, não é que ele ia aprender a nadar ao final do pulo, é que eu estaria lá para segurá-lo. Eu passei por isso com o Lucas. Eu passei por isso com a Ana, e eu passei por essa situação com o Biel. E eu me recordei que muitas vezes eles hesitavam, mas eu nunca brinquei com nenhum deles de deixar eles pularem e eu não segurar. Sempre que eles pulavam, eu estava lá para segurar eles. Isso eu sei que desenvolveu na vida deles confiança. Eles não aprenderam a nadar quando eles pularam e eu os segurei. Mas eles aprenderam a confiar que tem alguém lá embaixo esperando para te segurar. A fé é exatamente isso. Às vezes a gente tem medo de pular, a gente tem medo de agir, a gente tem medo de fazer, mas a única certeza que a gente tem na fé é que quando a gente pula, Deus está lá para nos segurar. Isso é a fé. Eu lembro que eles pulavam, eles não saíam nadando. A única coisa que entre aquele pulo de 1 metro, o que eles mais queriam era sentir o meu braço pegando eles e aí vinha o êxtase, a alegria, quando eles se sentiam seguros. É assim que Deus age conosco, e foi esse sentimento que Deus colocou no meu coração. Quando às vezes a gente não sabe o que fazer, eu não sei, bispo, eu não sei o que eu vou fazer com esse problema, bispo, eu não sei como eu vou resolver, bispo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero te dizer, confie em Deus. Porque tem coisa que realmente a gente não sabe como vai enfrentar. 3 exércitos inimigos, a gente não sabe como vai ser, qual vai ser o final da história, como que eu vou passar por isso, como que eu vou pagar essas contas, como que eu vou superar esse problema, como que eu vou vencer isso, como eu vou alcançar esse sonho, como esse objetivo vai ser alcançado, como vai ser. Às vezes a gente não tem resposta, mas a única coisa que a gente precisa é fechar os olhos e se jogar, sabendo que há um Deus para nos segurar. Eu queria te motivar hoje espiritualmente falando isso com você, que chegou aqui, tem um projeto, tem um sonho que você jogou na gaveta, e você está falando, eu não sei como é que eu vou fazer isso. O primeiro passo que você precisa dar é abrir a gaveta, pegar esse projeto e falar a verdade. Senhor, eu estou com medo, eu estou morrendo de medo, mas eu estou confiando no Senhor. Me dá uma direção, põe alguém no meu caminho. Senhor, eu vou tateando, eu vou me jogar, eu não sei, eu vou, mas eu sei que o Senhor vai me dirigir, vai conduzir os meus passos.
Mas começa a abrir a gaveta que está fechada e começa a tirar esse projeto que Deus colocou no teu coração para realizar. Aonde foi que o medo parou você? Qual foi a encruzilhada da vida? Em que momento alguém mandou você pular e não te segurou? Em que momento você perdeu a confiança em Deus? Em que momento você achou que Deus se esqueceu de você? Analisa a sua vida, vê se em algum momento, alguma coisa, Deus não te sustentou. Analisa a sua vida e veja se nos piores momentos da tua vida, Deus não estava lá embaixo esperando você para te segurar. Analisa se em algum momento Deus falhou na trajetória da tua vida. Teve dores, teve perdas, mas analisa se Deus não sempre esteve lá para amparar você, para que você não se afogasse. Eu não acredito que Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram naquela fornalha e não tiveram medo. Porque eu, no ápice da minha humanidade, fico tentando entender, será que esses camaradas eram tão malucos que não tinha nada de medo neles? Será que Daniel, quando entra na cova com leões, não teve medo? Duvido. Mas o que havia no íntimo daqueles homens era: Deus, me ajuda. Deus, me socorre, eu estou aqui para morrer, estou morrendo de medo, eu vou morrer hoje. Me ajuda para cá, acaba logo. E Deus fala: calma, eu vou colocar um quarto homem aí nessa fornalha com você. Como um pai segura o filho, ele diz: eu vou colocar alguém para soprar. Quando Daniel entra e leão para todo lado, você acha que ele não teve medo? Eu sou humano. Eu não me permito achar que há um ato de bravura tão maluco que o cara entra lá e fala: eu vou aí. Jesus teve medo. Jesus teve medo. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus teve medo. E ele para, e ele confia, e ele diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Não se trata de ter ou não ter medo, porque não é o que eu e você temos, é o que Deus tem. Deus está lá esperando para te segurar. Deus está esperando para tomar você e dizer assim: pera, você não vai afundar. Eu vou te levar onde você tem que ir. Para alguns ele vai dizer: desce. Para outros ele vai dizer: eu te ajudo. Então não pense que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou, que nada de bom acontece na sua vida. Para. Estou falando de um rei. Olha o que ele diz no versículo 6. E disse: Senhor, Senhor é Senhor. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Senhor, o Senhor não é Deus. Eu estou aqui morrendo de medo. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão. Ele entendeu que era na mão de Deus que estava a força. A força não está na tua mão não, amado. Porque às vezes a gente é forte. A gente é forte até o médico falar assim: é um câncer. A gente é forte até o médico falar: olha, o tumor é maligno. A gente às vezes é forte até o médico falar: vai para casa, o tratamento acabou, não tem mais o que fazer. Às vezes a gente é forte até um limite. Mas quando entra a fé bloqueia todo medo. E aí faz você entender que assim, não é o que você tem, não é o teu problema, não é o que o médico falou, é o que o médico dos médicos falou. É aquele que está esperando você pular para te segurar. É aquele que está esperando você pular para segurar na tua mão. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Isso é o extraordinário da fé, amados. Isso é o que há de espetacular na fé. É saber que se nós confiarmos, e você não precisa estar forte, não significa que você é um super-homem, uma super-mulher,
Porque nós estamos vendo aqui um rei dizendo: ah, Senhor, o meu Senhor que é o Deus poderoso, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Olha o 12, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra ele? Senhor, não é o Senhor que vai lutar essa guerra por mim? E ele diz uma frase que me marcou muito. Ele diz assim: porque em nós não há forças para resistirmos a esta grande multidão. Sabe o que ele assume aqui? Sozinho eu vou morrer. Sozinho eu não vou aguentar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tudo que eu tenho não é nada se o Senhor não estender a mão para me guardar e para me proteger. Ele diz: Senhor, mas isso aqui é extraordinário. Isso aqui é muito, muito importante nós entendermos. Ele diz: Senhor, em nós não há força para resistirmos a essa multidão que vem contra nós. E quer saber mais? E ele diz assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Mas aí ele encerra com a frase que salva a vida dele e de todo o povo de Deus. Quando Josafá diz assim: Senhor, eu não sei, eu não tenho força, eu não tenho... Agora, os meus olhos estão postos em Ti. Amados, quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que olhar para Deus e dizer: e aí, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou honrar aquele compromisso. Senhor, eu não sei por onde eu vou começar. Eu estou olhando para o Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. Isso é confiança. Eu volto a dizer, amados, isso é algo que todo pai já vivenciou, ou se ainda não vivenciou, em algum momento pode vivenciar com o filho, ou uma mãe já vivenciou isso. Ficar na piscina e dizer: pula, pula, pula. E a criança: vou, não vou, vou. Daqui a pouco ela se atira. Ela só se atira quando ela confia que ali tem alguém esperando para lhe segurar. Nós precisamos entender esse pilar, esse passo de fé, que é confiar em Deus. Porque se você não confiar em Deus, meu irmão, se você não confiar em Deus, minha irmã, sabe o que vai acontecer? Você não vai sair do lugar, você não vai dar passo nenhum. Bispo, o que é confiança? Confiança é algo que se estabelece a partir do que eu falei: quando você pula e alguém te segura, quando você sabe que tem alguém para te sustentar. E nesses minutinhos que eu tenho 5 minutos para encerrar a mensagem. Eu quero dizer isso para você. Quem é que está esperando para te sustentar? Quem está esperando para te dar a vitória? Davi enfrenta um gigante. Ele foi valente a beça. Foi muito louco, ele foi um cara fora da curva, ele foi lá, ele gritou, ele esbravejou, ele foi. Eu não vejo muito medo em Davi, não, eu vejo até um ato meio de loucura em Davi, mas ele confiava em Deus. Toda a loucura de Davi foi respaldada, não nele, porque ele diz para Golias: você vem contra mim com lança, com espada, você vem, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou cortar a tua cabeça, vou dar as bestas feras, hoje mesmo você vai para a sepultura, com umas pedras nas mãos, 5 pedras nas mãos, e um badoque, um estilingue, ou um alforge, ele não sabe muito bem se era um de jogar, se era um estilingue, eu sei que ele tacou uma pedra, mas ele confiava em Deus. Não é a pedra. Mas ele tinha uma pedra. Não é se você tem pedra, se você não tem pedra. É se você confia em Deus e acabou. Você tem que confiar. E confiar não é um ato de bravura. Porque eu confio. Confiar, muitas vezes, você está como Josafá: eu não sei o que eu vou fazer. O salmista fala: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustém a vida. A nossa raiz, que nos segura, Paulo diz que é Jesus. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A vitória não vem da nossa mão, a vitória vem da mão de Deus. O que Deus faz é nos habilitar. Tem coisa que Deus não vai fazer por você. Tem coisa que Deus não vai descer e fazer, Deus quer que você faça. Tem habilidades que Deus te dá, tem capacidade que Deus te dá, tem uma inteligência que Deus vai te dar, tem articulações, contatos que Deus vai colocar no nosso caminho. A rede de networking de Deus é a maior rede de networking do mundo. A rede de networking de Deus é tão surpreendente que ela pega José,
tira José de onde ele está, faz o José numa viagem gratuita, sem pagar nem passagem, até o Egito, põe ele na casa de Potifar, não era favorável a casa de Potifar, tira ele de lá, põe ele num presídio, tira do presídio, isso é networking de Deus, e coloca ele na frente de quem? Faraó. É assim que Deus faz. Deus pega Daniel, exilado, leva para a Babilônia, e põe diante de quem? Dario. Vários reis. Daniel passa por vários deles. Daniel é honrado. Quem faz a conexão? O networking? Deus. Quem inclina o coração do rei em favor de Neemias? Deus. Paulo é sentenciado à morte, leva para matar, leva para um lado, leva para o outro, ninguém toca em Paulo. Por quê? Porque a mão de Deus. Deus vai colocar, olha, não mexe com ele não, ó, deixa o homem preso aí, ó, não faz isso com ele. Até a hora que realmente é a sentença de Deus, acabou. Deus tem uma rede de networking muito grande. Deus tem um poder de conexão muito grande. Então não pensa que está distante de acontecer algo na tua vida. Confia. É que nós somos muito ansiosos, ligados, que hora isso vai acontecer? Será que amanhã é o dia? Bispo, você falou desse semestre, eu creio. Esta semana eu estive num lugar e, impelido pelo Espírito, eu fiz uma oração e disse, olha, esse semestre Deus vai trazer abundância, riqueza, prosperidade para esse lugar. Hoje eu estava voltando de Santos, mensagem no meu telefone de uma pessoa que mandou para o dono dessa empresa, e o dono da empresa me mandou, dizendo, olha, a oração do bispo está fazendo efeito aqui, as coisas começaram a acontecer, porque não é a oração do bispo, eu não tenho poder nenhum, é Deus quem opera, quando nós confiamos nele, que esta palavra hoje, restaure a tua confiança em Deus, que essa palavra hoje faça com que você volte a confiar, não em você, não no que você tem, na tua força, porque vai ter dia que você vai acordar, não vai ter vontade de levantar da cama, vai ter dia que você vai levantar e vai achar que você é um fracassado, uma fracassada, mas você não é, mas você vai achar que é, vai ter dia que você vai sair, não vai vender uma bala, e daí? Deus continua sendo Deus, continua confiando, dia após dia, continua confiando, bispo, ninguém acredita no meu projeto, continua confiando, bispo, todo mundo me fechou a porta, continua confiando, bispo, tem gente rindo de mim, continua confiando, bispo, nem eu mais estou acreditando, começa a acreditar, começa a confiar, porque na hora certa Deus vai agir, vai te dar livramento, vai te dar a vitória, vai te honrar, vai te pôr por cabeça e não por cauda nessa terra. Acredita em Deus, amado, confia em Deus. É Ele que te fortalece. É Ele que te fortalece. Oh, a Bíblia diz por quê? 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a nossa fé. É a nossa fé que vence, amados. É a nossa fé. Posso falar uma coisa para você? Tem coisa que você não vai precisar colocar a mão. Deus vai articular tudo. Tem coisa que Deus vai fazer. Você fala, como é que isso aconteceu? Não sei. Aí você vai dizer, a glória de Deus. A glória de Deus. Josafá fala em 2 de Crônicas 20, 12. No final ele diz assim, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Não é o quanto você sabe, porque o quanto você sabe às vezes não é o suficiente. Não é o quanto você tem, porque o quanto você tem às vezes não é o suficiente. Não é o quanto você sabe, não é o quanto você tem, mas é o quanto você confia. Porque se você confiar, se creres, verás a glória de Deus. E aí diz a palavra do Senhor no versículo 16, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis, melhor dizendo, no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, versículo 17, não tereis de pelejar. Tomai posição, confia, ficai parados,
e vede o salvamento que o Senhor vos dará, como deu a Sadraque, Mesaque e Abednego, como deu a Daniel. Você vai ver o livramento, como deu a Pedro, como deu a muitos dos seus filhos. É esse livramento que o Senhor vai te dar. É esse livramento que o Senhor vai te dar. Ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está lá embaixo esperando você pular, para te segurar, para te sustentar e para te dizer: não temas, porque eu te ajudo, eu sou contigo, eu te sustento e eu te fortaleço. Pela manhã cedo, aleluia, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá. Ele estava com medo. Vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e... Sabe qual o desfecho dessa história? Você conhece. Um exército se voltou contra o outro, todo mundo começou a se matar, eles se mataram entre si e ficou todo os despojos, para que Josafá e o povo de Judá e de Jerusalém pegasse para eles. O desfecho dessa história que eu quero que você entenda é o seguinte: não é o quanto você tem, não é o quanto você pode, não é o quanto você está correndo, mas é o quanto você está confiando em Deus para isso. O quanto você está confiando em Deus que esse negócio vai dar certo. E quando eu digo confiando não é um ato de bravura. Estou confiando. Às vezes a gente faz mas a gente está com medo. No íntimo a gente está com medo. Bicho, eu não sei como é que vai ser isso. Meu Deus do céu. Deus não põe nada na tua mão que Ele não possa sustentar, porque a tua capacidade de suficiência vem dEle. Deus não põe nada na tua mão que Ele não tenha domínio para sustentar. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: a bênção de Deus está em você. Efésios 1:3, encerro, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, aqui está um detalhe, com quase toda a sorte de bênção. Não? É toda. Uau! Ou seja, tudo o que você precisa, Deus já te deu. Todas as coisas que você precisa, Deus já te deu. Deus já te deu. Sabia que você tem tudo o que você precisa para alcançar o que você tem de objetivo, de sonho, de projeto? Deixa eu falar uma coisa para você. Não é o lugar que você está que define se você é ou não é abençoado. Não é o quanto você tem que define o quanto você é ou o quanto você não é abençoado. Faraó estava no palácio. As pragas do Senhor consumiram com ele. Moisés estava no meio do povo, a bênção de Deus estava com ele. Às vezes a gente pensa: se eu tivesse lá com aquela pessoa, eu estaria melhor. Olha, se eu não tivesse rompido aquele negócio, eu estaria melhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é onde você está ou com quem você está, é quem está em você. Volto a dizer, o cenário era impróprio de José. O cara estava preso. E sabe o que a Bíblia fala? Que ele estava preso e ele achou mercê diante do carcereiro, e ele se tornou o responsável por todo o presídio. A bênção de Deus estava na vida de José. A mesma bênção que está na tua vida. A mesma bênção que está na tua vida. Bispo, mas eu não tenho... Escuta, o que define que você é abençoado não é o que você tem, materialmente falando. É a bênção destinada a você, põe para mim na tela, por favor, Efésios, toda sorte de bênção. Efésios 1:3, toda sorte de bênção. O que você precisa está aí.
Semana passada, uma equipe nossa foi para Santos para trabalhar lá na igreja. Aí eles levaram maquita, serra tico-tico, levaram todo quanto foi tipo de ferramenta na mala. Faltou o prego. Eles tinham tudo, faltou o prego, não dava para fazer o serviço. Mas aí eles foram na loja de ferragem e compraram o prego. Aí eles estavam fazendo todo o serviço, faltava pouca coisa, acabou a madeira. Aí eles vão voltar agora com a madeira. Sempre que falta alguma coisa, para. Quero dizer para você que você foi abençoado com toda a sorte de bênção. Não te falta nada. Tua obra não vai parar. Por isso Deus ontem falou por intermédio da bispa, não pare. Você não vai parar, você não vai parar. Não pare. Eu não sei como eu vou fazer. Confia. Coloca os olhos no Senhor. Bispo, mas acabou o recurso. Confia em Deus. O mesmo Deus que manda um profeta para alimentar uma viúva, que chega lá, não tem nada, que diz que vai fazer um bolo, vai comer e vai morrer, é o mesmo Deus que está hoje aqui te dizendo, não para, não desista, apenas confia em mim, confia no Senhor, e você verá o poder dEle e o favor dEle na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém.